vamos apresentar o programa A Hora da Restauração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Eu lhe convido para lermos a palavra de Deus para a nossa meditação, texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 45 a seguir, que nos diz: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Querido irmão e amigo, nos encontramos no momento em que o Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, vem ter com seus discípulos, e diz a palavra que eles ficaram atemorizados, espantados. Inicialmente pensaram até que pudesse ser algum espírito, alguma visão, mas o Senhor Jesus comeu diante deles. E o Senhor Jesus veio para trazer para eles uma paz gloriosa, porque o Senhor chegou e disse: paz seja convosco. E Ele é o príncipe da paz. E aqui diz a palavra do Senhor que eles deviam ter crido em tudo o que estava escrito a respeito do Senhor Jesus Cristo. E convinha que se cumprisse esta palavra, e que Ele fosse morto pelos nossos pecados, e que ao terceiro dia Ele ressuscitasse, louvado seja Deus. Então ele diz aqui a palavra do Senhor, que após essas considerações e essa apresentação do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo abriu o entendimento deles, para que eles compreendessem as Escrituras. Veja, amado irmão e amigo, em que eles estiveram com o Mestre, haviam comido diante do Senhor, haviam comido com o Senhor, haviam visto sinais e maravilhas gloriosas que Deus havia realizado. Mas agora eles estavam entrando num outro patamar de conhecimento, porque o pensamento, a mentalidade, ou por assim dizer, o entendimento deles estavam fechados. Eles não tinham ainda compreendido esses mistérios gloriosos de Deus. E o Senhor então veio para abrir o entendimento deles. E tendo o Senhor Jesus Cristo aberto o entendimento deles, para eles compreenderem as Escrituras, aí então o Senhor deu ordem a eles, dizendo: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse. Primeira condição, era necessário crer na ressurreição do Senhor Jesus. E se cremos, nós sabemos que também nós ressuscitamos com Ele. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: todos quantos fomos sepultados com o Senhor Jesus Cristo, de Cristo nos revestimos. E aqui diz a palavra do Senhor, que assim compreendendo, ele disse que em seu nome se pregasse o arrependimento em todas as nações, começando por Jerusalém. Veja que missão gloriosa que os irmãos receberam naquele dia. A igreja do Senhor Jesus Cristo recebeu esta revelação bendita, quando o Senhor abre o entendimento e nós podemos compreender que a remissão dos pecados não está no sacrifício, nas boas obras, não está num dogma trinitário ou numa dualidade, mas está, assim como ele diz,
em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados, a remissão do pecado, o perdão dos pecados, está no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nome é o nome sobre todo nome, nome poderoso, único nome dado entre o céu e a terra, pelo qual o homem pode obter a salvação da sua alma. Não existe nenhum outro nome em que os povos podem ter esperança, mas nós anunciamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que cura, que salva, que liberta, que transforma, o nome que traz a salvação para aquele que crê, porque é o nome daquele que morreu e ressuscitou e vive, é o nome daquele que é o Pai, daquele que se manifestou como Filho, daquele que se manifesta hoje como Espírito Santo, é o nome do único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, e nós precisamos crer nesse nome para ter a salvação. Ninguém pode ter salvação a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui a palavra, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E disse a eles, dessas coisas sois vós testemunhas. A igreja é testemunha dessas coisas, testemunha do nome do Senhor Jesus Cristo, testemunha de que o nome de Jesus salva, de que o nome de Jesus liberta, de que o nome de Jesus cura, de que o nome de Jesus os demônios vão embora. E quantas pessoas estão sabendo parcialmente destas coisas, porque oram para a cura no nome de Jesus, expulsam demônios no nome de Jesus, anunciam o nome de Jesus para as pessoas serem abençoadas, mas depois levam as pessoas às águas do batismo e esquecem do nome do Senhor Jesus Cristo. Na hora do batismo tem de menos importância. Invoca um dogma, uns títulos e esquece do nome. E a palavra do Senhor diz que o poder é o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz que aquele que crer no nome do Senhor não será confundido. Então é importante o nome do Senhor. Paulo diz que o nome do Senhor Jesus é o nome de família, e todas as pessoas são conhecidas pelo nome de família. E aqueles que têm o nome de família, têm a herança da família. E por isso nós cremos no que o Senhor Jesus Cristo anunciou aqui. Tanto que ele diz assim, em seu nome se pregasse a remissão, o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dizendo, dessas coisas sois vós testemunhas. A igreja é testemunha dessas coisas. Tanto que ele falou, fique em Jerusalém. Vocês receberão o poder do alto, serão revestidos do Espírito Santo, para poder anunciar esta palavra. E você, amigo, irmão, certamente conhece que a igreja estava em Jerusalém, logo mais à frente no livro de Atos, no capítulo 2, esperando esta promessa gloriosa. E sobre eles desceu o Espírito Santo e houve muitas maravilhas realizadas ali. E nós sabemos que muitos dos povos hoje que estão pregando o evangelho, eles anelam e outros recebem, outros querem receber o batismo no Espírito Santo, que está no livro de Atos. E no mesmo capítulo está sendo anunciado o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, porque quando eles receberam o batismo no Espírito Santo, quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, o entendimento foi aberto e Pedro pôde se levantar diante daqueles que perguntavam, o que faremos para ter a salvação? E Pedro anunciou lá no capítulo 2 de Atos, ficou registrado, arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e estareis prontos para receber a bênção, o dom do Espírito Santo. Você quer o dom do Espírito Santo, a salvação eterna da sua alma? Eu creio e espero que você esteja interessado. Então receba o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, para receber o dom do Espírito Santo, receber a vida eterna, a salvação preciosa, que é o dom do Espírito Santo. Então o apóstolo Pedro não estava equivocado, nem tampouco cometeu um erro. E Lucas, que aqui estava anotando esse texto, ele estava lá. E Mateus, que anotou no capítulo 28, 19, que o Senhor Jesus Cristo mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que Pedro não repetiu aquilo?
porque Pedro foi cheio do Espírito Santo, que Jesus disse que guiaria na verdade. E sendo guiado na verdade, tendo o entendimento aberto, poderia agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, pregar o arrependimento, dizendo para que eles fossem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, mas são títulos que indicam uma pessoa. E essa única pessoa tem um único nome, que é o único nome que tem poder, o nome poderoso que ele revelou para a sua igreja gloriosa. Então diz aqui a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, para que no seu nome se pregasse o arrependimento. Foi o que Pedro fez, mandou que o povo fosse batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Foi o que Paulo fez, foram todos os batismos registrados nas Escrituras, realizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu estava dizendo que Mateus estava lá. Mateus poderia dizer: não, Pedro, peraí, você está se enganando, eu registrei lá. Mas Mateus estava lá e disse: glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus, porque realmente eles conheciam a profecia de Isaías. Isaías 9, versículo 6, diz que a virgem conceberia, daria à luz um filho, e eles sabiam disso. Mas o nome dele não é filho. E o filho nascido da virgem, diz no profeta Isaías, ele é o pai da eternidade, mas o nome dele não é pai. Ele é o príncipe da paz, é o Espírito Santo que traz a paz, que consola, que conforta. Então ele criou todas as coisas, foi conhecido como Pai da eternidade. Ele tomou a forma humana para cumprir a profecia de Isaías do capítulo 40, que os ouvidos do Senhor estão abertos, as mãos do Senhor estão estendidas, mas o pecado do homem faz divisão entre ele e Deus. E Deus se admirou que não havia nenhum intercessor, então ele mesmo resolveu pelo seu braço, estendido na cruz, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, ele mesmo está registrado em Isaías 40, foi o intercessor, ele tomou a forma humana e se ofereceu a si mesmo em holocausto, em sacrifício santo e vivo e agradável, levando sobre ele a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa sentença de condenação, a nossa miséria, a nossa vergonha, ele levou na cruz, porque ele é Deus, e como Deus, ele tem poder para perdoar os pecados. Então Deus se fez homem e foi conhecido como filho, e João disse: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Criou, o homem se perdeu, ele tomou a forma humana e foi conhecido como filho, e ele então resgatou, pagou o preço do resgate, para que todos que creem possam ter a salvação. E ele hoje se manifesta como Consolador. No céu só há um, só existe um trono. A Bíblia só traz um nome para Deus. Não existe três pessoas na divindade. Jesus, não é assim, Jesus está na divindade. Não, irmão, não é assim. Isso é o que muitas pessoas por aí têm ensinado, mas a realidade é, a divindade está em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo registrou em Colossenses 2,9, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Paulo registrou, e Deus estava em Cristo, a natureza divina na natureza humana, Deus se fazendo homem, a divindade tomando a forma humana, mas por tomar a forma humana, ele não deixou de ser Deus. E nem o céu ficou vazio, porque Deus enche os céus e a terra. Mas ele é o único e verdadeiro Deus. Por isso, ele aqui ressurreto, manifestou para os seus discípulos, e se manifesta hoje para aqueles que abrem os seus olhos pela fé para crer. E mandou que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Se você se arrependeu e quer a remissão dos seus pecados, invoque o nome do Senhor Jesus Cristo, pois as Escrituras diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente. Amém.